Por que lá no curso? Ok, então estamos gravando. Mais uma vez, boa noite a todos. E hoje eu vou estar trazendo um assunto aqui que eu acho que vai ser bem interessante da gente estar compartilhando. O tempo vai ser curto para a gente poder desenvolver mais, mas eu vou procurar assim, concentrar o máximo, né, e focar o máximo naquilo que pode ser para a gente aqui o mais importante, né? E o Wagner, ele vai estar aqui me ajudando, trazendo aí algumas imagens para facilitar a nossa sala de hoje. E aí eu vou precisar, né, Wagner, tá liberando aqui você para você colocar as fotos, não é isso? Como a gente fez da outra vez. Deixa eu ver se é isso aqui. Se não me engano, tem um botãozinho de PIN que você usa aí aparece junto com você. Deixa eu dar uma olhada aqui, então. Onde está isso? Deixa eu ver se é aqui. Vamos descobrir aqui onde é que está essa... deixa eu ver onde é que está esse... Então, eu estou aqui meio que perdido, tudo bem? Alguém vai falando alguma coisa aí para que eu possa aqui achar como eu faço para me dividir a tela com Wagner. Engraçado, eu também não estou achando um botãozinho. Porque tem os quadradinhos, né, que as pessoas estão aí, porque tem a multivisualização. Cada um Sim, que fala fica destacado em tela cheia. Mas não é o caso. não. Quando a gente clica com o botão direito, tem chat e marcar. Eu vou tentar marcar você aqui. Ok. Tá, eu marquei. Isso, agora o PIN virou marcar, César. Acabei de descobrir. Atualização. Então, peraí. Deixa eu ver onde é que é. O PIN virou marcar. Então, deixa eu descobrir onde eu vou achar isso. Do lado do chat tem esse Tem verde. chat e marcar em cada tela nossa aí. Caramba, então... Isso aqui... Eu ainda não consegui achar aqui. Então, Wagner vai falando alguma coisa enquanto eu tento achar esse botão para poder deixar o Wagner... Eu dividi a tela com o Wagner para ele estar trazendo as fotos. Se eu começar a falar aqui, o pessoal vai ficar entediado, né? Não, mas aí pelo menos você me ajuda. Então, Olha a voz do Miguel aí, ó. Já fiquei todo arrepiado. Ô, Miguel, que abraço que eu tô te mandando agora, viu? Tá Um gravando isso tudo abraço, mesmo, Wagner. tem certeza? tá tudo gravando aí. Ô, Que Wagner, coisa, vê viu? para mim se consegue saber por que eu não apareço, não abre a minha tela visual, só o áudio. Ah, tô vendo. Você tá no celular ou você está... Celular. Você tem que clicar no seu ícone de câmera e Sim, mas habilitar o vídeo. Wagner, não estou sabendo dividir a tela com você hoje. Aham. Então, eu vou Mas fazer não o é seguinte. nenhuma questão de dividir tela, não, César. Por exemplo, eu marquei você aqui. Botão direito, eu vou remover a marcação. É como se eu estivesse forçando para ver você, independente de quem estivesse falando. Tá. Então, eu vou Entendeu? fazer o seguinte, eu vou estar falando e vou deixar você como a tela principal, como está aqui, que aí você coloca a imagem. Pode ser? Vai ser Pode uma ser aí, forma. você vai trocando, você aparece, depois você mostra, tranquilo. Tá bom, então deixa eu achar o Wagner aqui, que aí eu vou deixar o Wagner já com a foto principal. Pronto. Ok. Ah, tá aqui. Pronto, finalmente. Essa questão de tecnologia, tem hora que eu me perco um pouco. Então, vamos lá, né? O nosso bate-papo de hoje é falar sobre o campo, né? Falar do campo humano, mas eu quero, antes de entrar nessa parte humana, né, trazer um pouco do campo magnético, né, da Terra, o campo magnético, né, no sentido da gente estar inserido, conectado, né?
E para a gente entender isso, por que a gente não tem essa percepção, né, dessa conexão? A gente vai ter que falar um pouco, né, do que a física quântica trouxe. Esse é um assunto assim bem desafiador, porque assim, eu ainda estou estudando sobre isso, estou procurando me aprofundar mais para trazer uma linguagem que a gente consiga entender, né, de uma forma melhor, né? Se eu trouxer aqui a linguagem, olha, no universo xamânico, né, o xamã olha a parte humana e a parte do espírito, ok? E aí ele vai entender que algumas doenças estão associadas à consciência humana e que algum desequilíbrio vai estar associado ao campo espiritual. E aí, quem está nesse universo mais holístico espiritual entende isso, tá? A física quântica, ela vem, vamos dizer assim, validar essa linguagem que sempre foi vista como uma forma esotérica, né? Não como uma forma científica, né? E hoje, eu acho que já tem, acho que de 20 anos para cá, a gente vê a física quântica desenvolvendo, né, técnicas para validar muita coisa que antes era considerada esotérico, né? Outro dia eu estava aqui buscando um livro que é A Biologia da Crença, né? Numa livraria aqui online. E aí eu fui olhar na parte de biologia, não achei. E aí eu falei assim, pô, vou na parte de ciência, não achei. Mas quando eu fui na parte esotérica, eu achei o livro. Ou seja, na hora que pegaram esse livro, que é um cientista, né, biólogo, né, que através do estudo ele começou a entender que o nosso corpo orgânico, né, você pode tanto curar ele, no sentido da cura, através do nosso campo magnético. Então, você precisa ali equalizar, você precisa mudar as frequências do nosso campo magnético, e isso vai ter uma ressonância nas células, e automaticamente a consciência, né? Nesse livro dele fala que nós temos uma consciência de autocura e uma consciência de autorregeneração, né? Então, ele dá o exemplo que quando você corta, você tem um corte no corpo, você não precisa fazer nada, né? Que o próprio sistema vai lá e vai trabalhando aquele ponto ali, daqui a pouco você vai ver e está cicatrizando, tá? Então, isso é uma consciência que eles descobriram de autorregeneração, tá? E aí, quando você vai lá atrás, buscando o conhecimento dito esotérico, né? Não vou nem lá nos xamãs, que o xamanismo ele é vamos dizer assim, o bisavô, né, de tudo que a gente conhece hoje, de espiritualidade, de esoterismo. Mas quando a gente vai ali na Índia, vamos botar um conhecimento de 3.000 anos atrás, já havia um conhecimento, né, que nós, seres humanos, temos a capacidade de se autocurar. Então, eles têm uma técnica que a gente utiliza para acessar em nós essa consciência de autocura. Então, hoje, a física quântica, ela vem, então, validando, tá? Esse conhecimento e provando cientificamente que é possível, né? Então, hoje se tem o que eles chamam da medicina quântica, que já tem aí, sei lá, 10 anos, que isso já está sendo colocado em várias universidades. Há uma resistência ainda muito grande em relação a tudo isso, porque isso tudo é muito novo, né? E a gente vem de uma medicina, vamos dizer assim, mais cartesiana, né? No sentido que você só acredita naquilo que você está tocando. Então, ela é uma medicina mais para o corpo orgânico, no sentido assim, mais holopata mesmo, vamos colocar assim, me fugiu aqui agora um termo que possa ficar melhor, né?
Então, o que eu quero que vocês entendam, e eu quero ver se eu consigo passar aqui hoje para vocês, né? Wagner está aqui colocando, trazendo para a gente aqui uma imagem, né? Dividindo aqui na tela, que acredito que a maioria que está aqui já tem essa visão que o corpo orgânico ele é o veículo da manifestação da nossa essência divina. Para algumas tradições vão chamar de espírito, outras tradições vão falar da centelha divina, dessa consciência energética que está aqui. Tá? E mesmo sendo, tá, o corpo orgânico o veículo, existe um campo. Então, tudo tem um campo. Né? Então, você tem um universo lá fora, tá? Que é um campo, existe uma consciência. Como tudo aquilo ali é bem organizado, como tudo aquilo ali, como é que os sistemas conseguem se interagir, tá? Existe uma consciência por trás daquilo ali tudo, tá? E para algumas tradições, eles chamam isso da consciência de Deus. Então, o que a gente tem, né, no nosso mapa mental, quando se fala de Deus, culturalmente nos passou, né, aquele velhinho de barba, sentado, sei lá, numa caverna, alguma coisa nesse sentido. Tá? E eu vejo, dependendo da cultura, né, que o único filho de Deus foi o Nazareno, o Mestre Jesus. Né? Enquanto, na realidade, todos nós, né, somos filhos de Deus. E ele já, naquela época, ele trazia uma frase dizendo, vocês podem fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Só que a gente tem que entender que ele estava num período no qual, de cada 10 pessoas, uma sabia ler. Uma tinha entendimento. A grande maioria não. Então, eu acredito que ele não poderia falar mais, ele não tinha como trazer uma linguagem como a nossa que nós estamos vivendo nesse período agora, falando de física quântica, falando, né, de campo, falando de campo magnético, falando que todos nós, né, seres humanos, mesmo encarnado, acoplado aqui nesse corpo orgânico, nós vibramos campos eletromagnéticos. Tá? Então, há essa conexão da consciência divina, da consciência de Deus, desculpa, há a conexão da nossa consciência divina com a consciência de Deus, e há uma conexão dessa consciência divina com a nossa consciência mental. Né? Então, tem um grupo de pessoas, tem até, eu acho que tem 3 alunos, os alunos estão até aqui hoje, né, que está fazendo o curso do seminário de xamanismo comigo, e a nossa aula semana passada, eu já entrei nesse assunto, né? Falando dos 7 corpos. Então, a gente tem, são três consciências superiores, né? Que nessas consciências superiores você tem a mente de Deus, que aí é o todo, né? Temos a nossa mente divina, que tem essa conexão direta, está conectado diretamente com a mente de Deus, e temos uma mente que é a mente intermediária, que faz a intermediação com a nossa mente lógica. Tá? Então, nós temos 3 consciências superiores, que a única forma de você se conectar com o todo e com a sua consciência é através da prática da meditação. Então, a prática da meditação, como a gente olha aqui nessa imagem, né, que o Wagner colocou aqui agora, qual é a importância da prática da meditação? Tá? Quando a gente senta naquela postura ali tradicional do yoga, de perninha cruzada, aquela... Pô, mas eu não posso cruzar as pernas, já ouvi muito isso, pô, eu posso sentar com minha perninha esticada, enfim, é válido, tá? Quando você tem a possibilidade de fazer o cruzamento da perna, você cria um símbolo radiônico. Então, a Merkaba, que é um conhecimento ali, que vem ali do Egito, trabalha muito em cima de fórmulas radiônicas, né?
que isso já é um conhecimento lá da Índia, que a gente chama de mudra. Né? Então, quando a gente faz... esse aqui é um mudra muito antigo, né? E muito usado, né? Isso aqui é um mudra da gratidão, quando eu estou unificando esquerda e direita na altura do chakra do coração. Isso é um mudra. Ok? Então, quando eu tenho essa possibilidade de colocar uma mão sobre a outra, o dorso da mão sobre a outra, e sentar na postura de lótus, eu estou fazendo a imagem do triângulo, eu estou criando, tá? Energeticamente o simbolismo do triângulo. Ok? Qual é a linguagem universal? Tá? A fala, como a gente está aqui, agora se comunicando, ela é muito humana. Tá? Mas o universo se comunica através de símbolo, está aqui a imagem, né, que eu acabei de falar, que quando a gente senta nessa postura de lótus para meditar, a gente está criando o simbolismo da estrela, é conhecido como a estrela de Davi. Por quê? Eu estou unificando, tá, a consciência suprema com a consciência humana, né? E partindo dessa visão das tradições mais antigas, né? Qual é o propósito de todos nós aqui nessa dimensão humana encarnada, tá? As principais que eu vou trazer aqui. O primeiro deles é o aprimoramento do ser, o aperfeiçoamento, tá? Então, dependendo do nível que cada um se encontra, esse aqui é para todos. E dependendo, tá, assim, da sua missão, que a gente chama de Dharma, tá? Trazer para o mundo aquilo que você veio fazer nessa existência, tá? Então, aqui nesse exato momento, eu estou aqui com vocês, numa segunda-feira, e o meu prazer de estar aqui, sentado, compartilhando com vocês um pouco da minha experiência. Isso está dentro do meu propósito, dentro do meu Dharma. Poxa, mas como é que a gente faz para saber qual é o nosso propósito nessa existência? Tá? Uma das linhas que eu gosto muito de indicar para as pessoas, o mapa astral. Ali já vai te dar mais ou menos, né? Eu falo da minha experiência que quando alguém leu a primeira vez para mim, sinceramente, tudo que ele estava falando ali não fazia sentido na época. Então, imagina, eu tinha lá, sei lá, 20 e poucos anos, 26, 27 anos. Não fazia sentido quando ele dizia para mim, né, que o meu propósito maior seria estar aqui para passar o meu conhecimento e que eu teria, né, um cargo de liderança, que eu seria um bom terapeuta, um pesquisador, enfim, né, pela conjunção que estava ali. Né? E se passou aí quase 30 anos, olha o que eu estou fazendo. Tá? Então, isso é muito comum que quando a gente vai ouvir a leitura do nosso mapa, dependendo do momento que a gente se encontra, nada faz muito sentido. Mas quando você, né, se permite trilhar o caminho do seu Dharma, está o Wagner ali trazendo alguns mapas ali para a gente, né? Quando você vai trilhando o caminho o seu caminho do seu Dharma, você vai vendo, com o passar dos anos, né, que isso vai se tornando realmente claro para nós. Pelo menos a minha experiência me traz muito isso. Então, nós temos que pensar, tá, que nós estamos envolvidos dentro de um campo. Então, vamos imaginar a cebola, né? Tem um campo maior, ok? Que a gente chama da mente de Deus. Há um cientista que ele chama esse campo da mente divina, tá? Que isso na tradição védica, a gente vai ouvir muito falar sobre essa mente divina, né? E aí a gente tem, tá, a mente de Deus, mas no momento que a gente está encarnado dentro de um sistema planetário, dentro da Mãe Terra, a gente vai ter uma outra consciência, que a gente chama da mente da Mãe Natureza. Né? E há um cientista que trouxe um nome que eu acho muito bonito, que ele chama da matriz divina. Tá?
Ele é um pesquisador, ele é um físico, é uma turma que está muito envolvida com essa leitura do mundo quântico, né? E aí, o que é mais interessante, né? Então, o Wagner já está me ajudando aqui. Os xamãs, né, foram, vamos dizer assim, as primeiras consciências ou seres, né, que trouxe para nós essa conexão. Então, tem uma frase, né, muito bonita, e ali a gente já entende que eles já tinham essa consciência da grande mãe, né, da matriz divina, que quando os americanos chegam, né, para a nação dos índios da planície e pergunta, né, havia guerra já há muitos anos, eles perguntam quanto você quer em dinheiro, em ouro, né, para vocês deixarem, né, suas terras. É a mesma coisa chegar ali no Xingu e perguntar ali, né, olha, quantos vocês querem em ouro, em dinheiro, seja lá o que for, para vocês deixarem a terra de vocês e vocês irem para um outro lugar. Tá? Então, é mais ou menos assim. E ele diz o seguinte, o meu povo vai sair, porque assim, tipo, eu não aguento mais tanta guerra, tanto jovem morrendo, né, por uma disputa, né, meio que inconsciente, né, sobre a terra, mas eu peço a vocês que não destruam a terra, não poluam o ar que nós respiramos, que ele é precioso, não poluam a água, que os netos dos meus netos possam ver os búfalos, possam ver os pássaros e possa ter uma terra sadia para que a gente possa ser alimentado pela Mãe Terra. Na realidade, nós somos filhos da Terra e existe uma consciência. Então, essa sociedade nativa, né, já tinha essa percepção que todos estávamos conectados. Né? Então, para eles, só existe uma terra, só existe uma nação, e essa nação chama-se Mãe Terra. Por que Mãe Terra? Né? Porque dentro dessa cultura tribal, Mãe, Terra, tudo aquilo que nos alimenta, que cuida de nós. Então, a terra cuida de nós, né? Através do alimento, do ar que a gente respira, e Pai Celestial, tá? O grande Pai, para eles o grande Espírito, né? Yokatanka, o grande Pai, que é aquela consciência, né, de Deus que organiza todo o universo. E aí você tem uma consciência da Mãe Terra. Então, essa consciência da Mãe Terra a gente chama de matriz divina, ou seja, todos nós estamos conectados a isso, tá? Então, quando a gente fala do nosso campo vibracional, nós temos que pensar, né, no nosso campo magnético. E que campo magnético é esse? Tá? E aí a gente vai falar do nosso campo energético, aonde os chakras, né? Muito bom, Wagner já está colocando aqui. Então, nós temos um campo magnético, que é esse campo maior. Dentro do xamanismo, a gente chama isso do ovo luminoso. Então, os xamãs, ele olha para a gente e vê esse campo, o ovo luminoso, né? Certa vez eu ouvi de um pajé que o nosso, né, ovo luminoso é o nosso cartão de visita. Não adianta você chegar lá, eu sou doutorado, PhD, não. Ele vai avaliar você pelo seu campo, ou seja, pela frequência vibracional, ok? É exatamente isso. Quando a gente entra numa mata, quando a gente entra numa floresta, tá? A consciência que protege aquela floresta, ela vai fazer uma avaliação do nosso campo vibracional. Então, eu já ouvi muito isso com os pajés, né? Então, assim, os espíritos guardiões da natureza, eles sabem, né, que aquele ser que está entrando ali, ele é um guardião da natureza. Ou seja, se entrar ali um lenhador, uma pessoa com uma outra intenção, pelo campo vibracional, essa consciência que protege aquele local, ele vai acionar os seres ali da natureza numa forma de expulsar, de criar um medo para que esse homem não entre ali. Então, vem as cobras, se tem onça, vai vir onça, que essa é uma forma, né,
é uma linguagem muito dos nossos pajés aqui. E o que a gente entende? O povo árvore, né, que é conhecido como o povo que mais tem conexão uma com a outra, quando a gente vê aquele filme, como é que dá o nome daquele filme? Avatar, né? Ali eles mostram, né, a conexão que há das árvores uma com a outra. Então, ele sabe que quando entra um lenhador que vai ali para destruir ou para derrubar alguma árvore, todo esse sistema ele é acionado. Então, a consciência que vive numa natureza, ela faz a leitura de que está entrando pelo nosso campo vibracional. Então, por isso que para nós é muito comum, quando a gente entra, né, quando a gente chega ali na porta da natureza, a gente faz uma oferenda. Normalmente, dentro do xamanismo, a forma como eu aprendi, eu ofereço tabaco e peço permissão para que eu possa entrar, né, naquele local. E explico o que eu vou fazer ali. Se eu vou fazer uma reza, se eu vou fazer um banho, ou se eu estou indo ali buscar alguma coisa na natureza. Então, eu ofereço tabaco, fico um pouco em silêncio. Se eu permanecer me sentindo bem, significa que eu posso entrar. Mas se eu me sentir assim, uma incomodação, sabe? Tem aquele, ali na hora, veio uma coisa assim que não me fez bem, eu não entro. Eu volto dali. Porque foi assim que me ensinaram, né? E eu uso esse mesmo princípio quando eu vou para qualquer lugar que eu tenha que sair da minha casa. Entro em silêncio, visualizo o lugar para onde eu vou, o meu trajeto. Se eu continuar bem, ali em paz, eu vou. Se eu sentir alguma incomodação, algo que eu já não vou. Por quê? Eu acessei o campo lá na minha frente, perguntei ao meu campo, que tem essa conexão, né, de uma visão mais ampla, e fiz a leitura. E através do sentimento, essa é a minha linguagem, cada um pode ter a sua. Você pode ouvir, né? De vez em quando eu também escuto.